Entendendo os verbos irregulares em 5 passos. Antes de pirar a cabeça, o óbvio precisa ser dito. O que é um verbo irregular? Para saber o que é irregular, eu tenho que te dizer o que é um regular. E nada mais é do que um verbo que tem a mesma regra sempre, o que é ótimo. Então vamos a essas regras para você saber identificar quando ele não seguir a regra. Na conjugação do presente, você sempre vai ter a mesma terminação. Mas o que é isso, essa terminação? Bem, por exemplo, em português você fala eu faço, eu como, eu bebo, e todos esses verbos sempre vai estar terminando com o. Então, você vai ter uma terminação predominante igual naquela pessoa, no caso, eu. Se for você, você come, você bebe, você viaja. Então, percebe? Come, bebe, viaja. Já mudou. Então, no final, não está igual. Não quer dizer que um é irregular aqui nesse caso. Mas vamos às terminações do presente que você vai utilizar sempre no alemão? Então, vamos ver agora aqui na tela, aparecendo para vocês, verem como é que é a terminação do verbo wohnen conjugado no presente, tá? Eu vou ler para vocês observarem. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Percebe que no finalzinho, com uma cor diferente, está destacado o que sempre vai aparecer em todos os verbos regulares, tá? Então, verbo regular acaba com EN, ele tem essas terminações sempre, assim como em português tem sempre as terminações mais usadas, e quando ele for para o passado, para o futuro, sempre vai ficar com a mesma cara, vai ser sempre o mesmo padrão. Agora, o que, afinal de contas, são esses verbos regulares é quando eles não seguem esse padrão. E o que vai acontecer? O radical, e o que é radical, professora? É o corpo do principal, da parte principal que não está destacada. Então, essa parte do verbo, ela vai ser modificada. Nós temos 5 padrões, sendo que desses 5, só 3 são os mais usados. Tá, no máximo 4. Então, você vai memorizar quais são esses 5 padrões do que vai acontecer com o verbo no presente. E, obviamente, no passado e futuro também vai modificar alguma coisa. Bem, é uma bagunça organizada. Ou seja, dentro dos irregulares, esses padrões vocês vão poder observar em cada grupo de verbos. Então, quando você aprender determinado verbo, você já encaixa ele em um desses grupos. Primeiro grupo são os verbos que têm no seu radical a letra A. Por exemplo, fahren. Fahren, quando eu vou conjugar esse verbo no presente, em vez de ficar du fährst, ele vai ganhar o umlaut, que é o que a gente chama popularmente de trema. Então, o fahren vai deixar de ser A e vai ter o som mais próximo de E. Então, du fährst, fährt. Agora, vai acontecer com todas as pessoas do verbo? Nein. Vai apenas acontecer com a segunda pessoa, du, e a terceira pessoa, ok? Então, todos os verbos que tem A vai acontecer isso? Nein. Alguns vão e outros não. Por exemplo, nós temos schlafen, fallen, né? Então, schlafen, dormir. Quando eu vou conjugar na segunda pessoa, vai ficar du schläfst. Schläft e não schlaft. Percebeu? Um outro grupo que a gente pode ver aqui é o grupo, aí sim vocês vão ter que ter muita atenção, que são os grupos dos verbos que vai ter no seu radical a letra E, que dependendo, se for curto, vai ser de um jeito, se for longo, vai ser de outro. Então, quando você vê o H no meio, é uma dica de pronúncia, você conta 3 segundos ali parada naquela sigla, porque normal a gente vai falar rápido. Então tem gente que fala assim, gern, não é ge, é e. Na maioria das vezes o alemão vai usar e do que é. Eu até brinco dizendo que parece até que está falando como as vogais de São Paulo, né? Que fala A, E, I, O, U. A pessoa não fala ora, meu. Brincando, tá, gente? Pessoal de São Paulo. Mas eu sempre guarda isso. As vogais em alemão são predominantemente E e O do que E e O. Não é que não tenha, é que tem menos. Agora, então quando tiver um H, fica gehen. Quando tiver stehen. E assim por diante. Agora, vamos à conjugação? Então, ich sehe, percebe que o início vai ser tudo igual. Digo, primeira pessoa, eu vejo. Agora, o ezinho no final, igual. O que vai mudar, segunda e terceira pessoa, que é du e er. Então, vai ficar du
siehst. Olha só, completamente diferente. Então, sieht. Então, de E vai para I. E esse I vai se escrever I, E. Isso quando é longo. Agora, quando for E curto, por exemplo, essen, treffen e helfen, aí é só de E para I. Um I só. Ou seja, o som, tanto um quanto o outro, vai ser som de I. A diferença vai ser na escrita, ok? E o quarto padrão de verbos irregulares vai ser o AU, que vai virar OI. Aí sim muda bastante o som. Então, você tem aqui, e também não são tantos verbos assim não. A gente tem aqui, por exemplo, um muito utilizado, que é o laufen. Laufen é correr. Então, você vai mudar de ich laufe, eu corro, mas ele läuft. Então, vai ficar läuft, ou seja, ele corre. E você corre vai ficar como? Du läufst. A diferença de du, você, para ele, vai ser só o S. Quinto e último padrão é o padrão dos radicais, que tem a letra O. Ou seja, stoßen. Stoßen, na verdade, é um verbo nem muito conhecido, então são poucos verbos que vai acontecer isso, irregular. Então, assim como A mudou para E, então como schlafen virou schläft, na verdade o O vai ganhar umlaut também, então stoßen vai ficar stößen. Não é tão gritante assim, mas vai mudar. Então, stößt. Isso são os padrões, ou seja, de todos os verbos irregulares no presente que eu estou falando, eles vão sofrer essa alteração. Mas em todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, ele, não. Vai acontecer somente, vai mudar o radical, ou seja, a parte do meio do verbo ali, na segunda e na terceira pessoa. Percebeu que é irregular, mas não muda tanta coisa assim? As terminações são as mesmas, só vai mudar, ganhar umlaut ou mudar dentro do radical algumas letras de acordo com cada um dos padrões. E aí, você ainda está com dúvida como conjugar um verbo irregular? Me escreve nos comentários qual o verbo que você nunca lembra como conjugar. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!